Capítulo 19. Reaproximação. Quando Cipriana regressou, em companhia dos demais amigos, encontrou-me banhado em lágrimas e ouviu a estranha narrativa de meu avô semilúcido. Esboçou complacente gesto e disse, bondosa: sabia, André, que não terias vindo para nenhum resultado. Em rápidos minutos, descrevi-lhe a ocorrência, prestando-lhe todos os informes sobre o passado. A diretora ponderou serena a minha digressão através do pretérito e obtemperou. Dispomos de tempo curto e, como não será possível ao doente acompanhar-nos, cumpre interná-lo já em algum recolhimento aqui mesmo. Meu avô, malgrado ao júbilo de me haver reconhecido, não guardava razoável equilíbrio. Pronunciava frases desconexas em que o nome Ismênia era repetido a cada passo. Não podemos esquecer, acentuou a venerável instrutora, que o irmão Cláudio precisa de tratamento e de cuidado. É impossível prever quando se achará em condições de respirar a atmosfera mais elevada. Assim dizendo, generosa e meiga, auscultou o velhinho semilouco, examinando-o maternalmente. Decorridos alguns instantes, informou: André, nosso enfermo, para melhorar com mais rapidez e eficiência, deveria retornar à experiência carnal. Neste caso, então, disse eu, humilde, poderíamos merecer seu auxílio, irmã? Como não? Em se tratando de reencarnação por meras atividades reparadoras, sem projeção nos interesses coletivos, de modo mais amplo, nosso concurso pessoal pode ser mais decisivo e imediato. Temos nestes sítios grande número de benfeitores providenciando reencarnações em grande escala nos círculos regenerativos. Vejamos como estudar a situação futura deste irmão. Submeteu o doente a carinhoso interrogatório. O ancião, comovido, contou que seu genitor, ao se casar, conduziu para o lar uma filha de sua mocidade turbulenta, a qual a mãezinha acolhera com doçura. Essa irmã lhe fora, mais tarde, ama desvelada, tornando-se-lhe credora de justa gratidão. Todavia, enceguecido pelo propósito inferior de possuir dinheiro desmedidamente, despojou-a dos bens que lhe cabiam por ocasião do falecimento dos pais que, vitimados por febre maligna, o haviam deixado em vésperas de casamento. Ismênia, espoliada, depois de chorar e reclamar debalde, foi compelida a homiziar-se em residência de família abastada, que lhe cedeu, por favor, um lugar de copeira com remuneração desprezível. Soube que, premida por dificuldades materiais de toda sorte, desposara um analfabeto, homem rude e cruel, que a se viciara e lhe dera algumas filhas em dolorosas condições de miserabilidade. Exposto o desvio máximo de seu caminho, passou a comentar os indignos ideais que nutria no terreno da sovinice, estremecendo-nos os corações. Cipriana, demonstrando-se habituada aos problemas daquela natureza, esclareceu-me. Já conhecemos 2 pontos essenciais para os serviços que lhe competem: a necessidade da reaproximação com Ismênia, que não sabemos onde se encontra, se encarnada ou não, e o imperativo da pobreza extrema, com trabalho intensivo para que reeduque as próprias aspirações. De posse do endereço provável dos descendentes da irmã, outrora espezinhada, Cipriana recomendou a 2 companheiros nossos se encarregassem de rápida investigação na crosta terrestre, a fim de nos orientarmos quanto aos rumos a tomar no imprevisto acontecimento. Os emissários não se demoraram mais do que 90 minutos. Traziam boas novas que me reconfortavam. Localizaram a família a que o desditoso velhinho se referira em suas amargas reminiscências e traziam sensacional informação. Amigos de nossa esfera esclareceram-nos quanto a Ismênia, que ela reencarnara e vivia na fase juvenil das forças físicas. Corporificara-se no mesmo tronco doméstico a quem prestara colaboração na época em que meu avô a expulsara do campo familiar. Cipriana tudo ouviu, sensibilizada, e, interessando-se por nós, sugeriu organizássemos as bases da futura experiência, conquistando, sem delongas, as simpatias da jovem. A esse tempo,
já nos achávamos portas adentro de uma organização socorrista que recebeu a solicitação de nossa diretora em favor do enfermo com excelente disposição de servir-nos. Cercando de todas as atenções meu antigo credor, a estimada benfeitora frisou, dirigindo-se a mim: nosso amigo, durante 2 anos aproximadamente, não poderá ausentar-se desta casa de assistência fraterna. Permanece ainda profundamente identificado com a atmosfera destes sítios. Visitá-lo-emos seguidamente, amparando-o com os nossos recursos até que possa respirar de novo os ares da crosta. É de notar que a mente dele não se libertará das teias da incompreensão com facilidade e, neste estado, não volveria com êxito ao educandário da carne. Acatei a ponderação, acompanhando o curso das providências para o caso. Cipriana contemplou, enternecida, a entidade demente e prosseguiu, bondosa: agora, André, finalizando nossos trabalhos da semana, tentemos trazer Ismênia até aqui para os trabalhos preparatórios de reaproximação. Achando-se presentemente na juventude terrestre, provavelmente nos auxiliará no momento preciso, recebendo o irmão perturbado em seu próprio instituto doméstico. Antes de mais nada, porém, necessitamos da simpatia dela em face do nosso programa de reerguimento. Se Ismênia aceitar, se consentir, acrescentei hesitante, encarregar-nos-emos do resto, prometeu a interlocutora decidida. O retorno de Cláudio à esfera física terá características muito pessoais, sem reflexos de maior importância no espírito coletivo, pelo que nós mesmos poderemos providenciar quase tudo. Confiando o enfermo aos beneméritos companheiros que velavam na casa de amor cristão em que nos asiláramos, dirigimo-nos para o rio, onde Ismênia seria encontrada por nós em modesto lar de Bangu. Em plena madrugada, entramos, respeitosos, na humilde residência. A irmã de meu avô era agora a 6ª filha daquela senhora que, na existência física, era conhecida por neta da velha Ismênia, cuja personalidade, para a família terrena, se perdera no tempo e que não era outra senão a menina e moça, sob nossos olhos, de volta às tarefas aperfeiçoadoras da luta carnal. Tudo ali respirava pobreza digna e adorável simplicidade. Adiantando-se, Cipriana colocou a destra sobre a fronte da jovem adormecida, como a chamá-la até nós. Efetivamente, decorridos instantes, veio ter conosco e, reparando que nossa orientadora, envolta em luz intensa, a cobria com um gesto de bênção, ajoelhou-se, desligada da matéria, exclamando em lágrimas de júbilo: Mãe Celestial, quem sou eu para receber a graça de vossa visita? Sou indigna servidora. Cobriu o rosto com as mãos, sentindo-se talvez ofuscada pela claridade sublime e, contendo a custo, a comoção a estoar-lhe no peito. Mas nossa veneranda benfeitora aproximou-se, pousou-lhe as mãos carinhosas na basta cabeleira negra e falou, compassiva: Minha filha, sou apenas tua irmã, tua amiga. Ouve, quais são tuas intenções na vida? Como a jovem erguesse para ela os olhos lacrimosos, acrescentou a nobre mensageira: Precisamos de tua colaboração e não desejamos ser amigos inúteis. Em que te podemos servir? Decorreram pesados instantes de expectação. Fala, acrescentou Cipriana, prestimosa. Explica-te sem receios. Voz, entrecortada pela comoção, lembrou com ingenuidade juvenil: Minha mãe, se eu puder rogar-vos alguma coisa, peço-vos auxílio para Nicanor. Somos noivos há quase 2 anos, mas somos pobres. Trabalho na indústria de tecelagem com salário reduzido para ajudar à manutenção de nossa casa. E Nicanor é pedreiro. Temos sonhado com a organização de um lar pequeno e modesto sob a proteção da divina providência. Poderemos aguardar a aprovação de Deus? Cipriana estampou na fisionomia suma ternura materna e considerou: como não? Teus desejos são justos e santificantes. Nicanor terá nosso amparo e tuas esperanças nossa viva contribuição. Esperamos, porém, algo de teu concurso. Ah, em que poderia servir-vos? Eu, mísera serva que sou. A diretora não prolongou a conversação,
pedindo-lhe tão somente: vem conosco. Em seguida, com grande surpresa para mim, Cipriana cobriu-lhe o rosto com estreito véu de substância semelhante a gaze, para que lhe não fosse dado ver as impressionantes paisagens que deveríamos atravessar. Sustentada por nós, dentro em pouco a moça se ajoelhava, curiosa e enternecida, ante meu avô, que, ao enxergá-la, prorrompeu em exclamações em que ressumbrava ansiedade. Ismênia! Ismênia! Minha irmã, perdoa-me. Afagando-lhe as mãos torturado, contemplava-lhe o semblante humilde. Oh, é ela mesma! Insistia, tomado de evidente espanto, com a mesma tristeza do dia em que a expulsei. Que fez, porém, para ser hoje mais jovem e mais formosa? Como a visitante guardasse silêncio, confundida, inquiria, aflito. Dize que me perdoas, que esquecerás o mal que te fiz. A essa altura da inopinada entrevista, Cipriana interveio, dirigindo-se a ela, interrogando. Nunca soubeste, em família, que tua bisavó teve um irmão? A jovem não a deixou concluir, perguntando por sua vez. Que a expulsou de casa? Sim, minha mãe já se referiu a esse passado distante, acrescentou melancólica. Não o reconheces? Tomou afável a benfeitora. Não te recordas? Nesse instante, o velhinho interferiu, excitando-lhe a memória. Ismênia, eu sou Cláudio, teu desventurado irmão. A jovem não sabia como interpretar aquelas evocações, mas nossa diretora, cingindo-lhe os lobos frontais com as mãos, a envolvê-la em abundantes irradiações magnéticas, insistia, meiga, provocando a imersão da memória em seus mais importantes centros perispiríticos. Revê o pretérito, minha amiga, para bem servirmos à obra divina. Notei, assombrado, que algo de anormal sucedera na mente da jovem, porque seus olhos, dantes doces e tranquilos, se tornaram dilatados e inquietos. Tentou recuar ante a súplice expressão de meu avô, mas a energia de Cipriana a conteve, evitando-lhe a expansão dos impulsos iniciais de medo e de revolta. Agora sim, lembro-me, gemeu aterrada. Nossa instrutora, então, libertou-lhe a fronte e, indicando o enfermo, exclamou em tom comovedor. E não tens piedade? Alguns segundos de expectativa rolaram pesadamente. Contudo, o amor, sempre divino na mulher de aspirações elevadas, triunfou no olhar enternecido de Ismênia, que, plenamente modificada, se abraçou ao doente, exclamando: Pois és tu, Cláudio? Que te aconteceu? Traçou o ancião largo comentário de suas penas, referiu-lhe as faltas passadas e falou-lhe, mais lúcido e contente, do conforto que a reaproximação lhe conferia. Ela conservou muito tempo de encontro ao peito, fazendo-lhe sentir sua imensa ternura, sua dedicação e entendimento sem limites. Quando pareciam perfeitamente reconciliados, Cipriana abeirou-se dela e considerou. Minha amiga, estimaríamos receber a tua promessa de auxiliar nosso irmão Cláudio em futuro próximo. Cooperarás conosco em favor dele, recebendo-o nos braços abnegados de mãe, se a lei divina autorizar teu matrimônio? Reverente, dando-me a conhecer os tesouros de uma existência singela e humilde na terra, a visitante exclamou: Se o céu me conceder a felicidade de, com algo, contribuir em benefício de Cláudio, esse benefício será feito a mim mesma, e se um dia eu receber a ventura conjugal, será nosso primeiro e bem-amado filhinho. De antemão, sei que Nicanor se regozijará com o meu compromisso. Contemplando, enlevada, o desditoso prisioneiro das sombras, prometia: partilhar-nos-á a vida pobre e honrada, conhecerá as alegrias do pão, filho do suor com a proteção divina, e olvidará, em nossa companhia, as ilusões que por tanto tempo nos separaram. Evidenciando deliciosa singeleza de coração, projetava em êxtase: será um pedreiro feliz como Nicanor, abençoará a luta digna que atualmente bendizemos. Como chorasse comovida,
Cipriana abraçou-a, também tocada no coração e de olhos úmidos, assegurando: Bem-aventurada sejas tu, querida filha, que compreendes conosco o celestial ministério da mulher nobre, sempre disposta à maternidade sublime. Mais alguns minutos decorreram em salutares entendimentos e, quando o sol engrinaldava o horizonte de tonalidades diamantinas, de novo estávamos no modesto aposento de Ismênia, ajudando-a a retomar o aparelho fisiológico e a olvidar a ocorrência que vivera junto de nós na esfera do espírito. Acordou no veículo pesado, experimentando ignoto júbilo. Tinha a mente refrescada de ideias felizes. Teve a nítida impressão de que tornava de maravilhosa romagem, cujas minúcias não conseguiria precisar. Sem saber como, guardava naquele instante a absoluta certeza de que se casaria e de que Deus lhe reservava ditoso porvir. Quem poderia definir-nos o reconhecimento e a admiração daquela hora? Meus companheiros abençoaram-na e eu, por minha vez, despedindo-me dela comovidamente, osculei-lhe a destra minúscula num beijo silencioso de profunda amizade e de indizível gratidão.